nós vamos falar sobre os tipos de conto, né? Essa subdivisão que o gênero textual passa. Vamos conhecer um pouquinho? Então, olha só. O conto de ficção científica, caracterizado por ter em seu enredo, ou seja, em sua história, elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Conto infanto-juvenil, que é destinado para você, um público infantil, juvenil, né, que daqui a pouco estará na adolescência, daqui a pouco. Narrativas voltadas para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem utilizada nesses contos é mais simples. Para quê? Para que possa ser fácil a compreensão dessa história. E as temáticas são relacionadas a conflitos comuns na vida de seus leitores-alvos. O conto fantástico, com personagens e acontecimentos impossíveis na realidade e não explicativos na narrativa. Esses contos têm conquistado cada vez mais leitores. Então preste atenção. Tia Cris, no nosso início da nossa aula, falou que os contos, alguns vão trabalhar só com uma ideia, né? Fictícia, ou seja, que foge da realidade. Alguns vão misturar e vão trazer a realidade um pouquinho para a ficção. Por isso mesmo que esse gênero textual passou por essa subdivisão, porque tem alguns contos que têm características diferenciadas, tá bem? E o conto de fadas, velho conhecido de muitas pessoas. O conto de fadas é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto é especialmente lido por crianças, embora existam narrativas assim voltadas para o público mais velho. Gente, se a tia Cris fosse falar todos os textinhos de conto que a tia conhece, ou que a gente até trabalhou já na escola, seriam muitos. Por isso que eu gostaria que você guardasse as características desse gênero textual, que é um gênero que vai trabalhar uma história mais curta, que é um gênero que pertence ao tipo textual da narrativa, ou seja, alguém está contando uma história, seja vivido por ele ou seja observado. Lembrando que a narrativa pode ser em primeira e terceira pessoa. Sim, o que é em primeira pessoa? Primeira é quando o narrador é personagem, ele participa da história. E terceira é quando o narrador é apenas observador. Ele conta a história, mas ele não participa dela. Tá bem? E além disso, ele tem um espaço, ele tem um tempo e eles têm os personagens e a história que vai ser contada. Tenho certeza que você já leu algum conto. Eu gosto de muito de contos, sabe? Eu amo ler histórias, eu divulgo isso muito para vocês, para minha filha, né? Que está começando a leitura agora. Mas hoje, como atividade, vocês vão ser convidados a fazer um conto. Eu sei que vai ter textos lindos aí. Lá na página 114 do nosso livrinho de português, está convidando você a fazer um conto. Você já está conhecendo agora as características. Então, tia, o que você me dá de dica? Primeira dica. As orientações do conto, a tia vai deixar você ler sozinho, para ver se você está compreendendo aquilo que está sendo solicitado. Tenho certeza que estará com vocês, são 10. Segunda dica, muito importante. Talvez você tenha uma dúvida, ou você tenha assim, ai meu Deus, mas estou sem criatividade para escrever. Sabe o que ajuda? Leitura. Então você tem um textinho em casa, você tem um livrinho em casa que você pode estar lendo, ou se você não tem, volta nos textinhos que você já trabalhou no livro de português e lê um pouquinho. Depois da leitura, tenho certeza que você vai ter várias ideias para escrever seu conto, tá bom? Então não se esqueça, tá? Tem que ter personagens, você tem que demonstrar qual é o ambiente que aquele conto acontece, ou seja, que aquela história acontece. E mais do que isso, você tem que lembrar que história precisa de ter uma introdução, ou seja, um início, um desenvolvimento. Você ali que você vai colocar a problemática da história ou o que você vai querer contar
para depois finalizar. Tem que ter uma conclusão, tá bom? Conto com vocês, façam esse conto com muito carinho, que eu vou querer ver esse conto, hein? Um beijão para vocês, fiquem com Deus, já que eu amo vocês. Beijo!